Centauros irritados, vinho proibido, um rei que literalmente virou geleia de cagão e um velho amigo que morreu por um erro. Então prepare seu coração porque esse trabalho de Hércules é uma baita aventura. Muito bem, vamos iniciar mais um vídeo, o nosso quinto trabalho, nosso não, né? Foi Hércules que fez. O quinto trabalho de Hércules, vamos falar sobre o javali de Erimanto. Esse bichinho aqui, ó, bonito, é o quinto trabalho de Hércules. Ele tinha que capturar esse bicho aqui e levar lá pro rei, que era o rei cagão. Então, depois dos outros trabalhos que já não foram lá muito fáceis, né? Agora Hércules tinha que enfrentar esse bicho aqui. Só que assim, não era só ir lá e matar o bicho. Hércules, ele tinha que... Euristeu estava ali para dificultar a vida do Hércules. Então, o Euristeu falou assim, olha, eu quero que você vá lá e capture o javali vivo. Pronto. E aí é que estava o problema. Como que capturava um bicho desse tamanho e vivo? E Hércules recebeu a mensagem de Euristeu e já pensou, né? Lá vamos nós de novo. Só que Hércules ficou desconfiado. Ele ficou pensando assim, cara, Euristeu não se importa com as pessoas. Porque, vou dar um contexto para vocês entenderem. Lá onde estava o javali, ele tinha pastos, tinha pessoas lá. E o que o javali fazia? Ele matava as pessoas que estavam lá. Se alguma pessoa cruzasse o caminho dele, ele ia lá e matava a pessoa. Ele destruía as plantações. Então ele só estava enchendo o saco, né? O javali só servia para isso. Só que Euristeu, ele não estava preocupado com as pessoas. Ele, queria que, né, não estava nem aí. Então, Hércules, sabendo disso, ele ficou pensando... Por que Euristeu quer que eu capture esse bicho vivo? Ele sabia que tinha alguma tramóia ali, mas ele ainda não tinha entendido o que era. Nesse trabalho nós vamos ver que Hércules teve que sofrer um pouco ali. Então o que Euristeu queria? Euristeu queria que Hércules quebrasse a cabeça. Para Hércules encontrar esse javali, ele teve que viajar alguns dias. Então ele saiu de Micenas e foi atrás desse javali. No caminho é que estavam os problemas que Hércules iria enfrentar. Nem era tanto o javali. Como eu falei, Euristeu ele queria dificultar a vida do Hércules. E como que ele dificultou? Mandando ele para um trabalho que ele sabia que Hércules enfrentaria muitas dificuldades. E não só para pegar o javali, mas no caminho. Quer ver? Ele estava andando, aí vários dias se passaram e ele encontrou um centauro chamado Folos. Folos era muito famoso por ser hospitaleiro. Então ele era conhecido como um centauro que era muito hospitaleiro. E o que aconteceu? Hércules encontrou Folos e Folos falou bem assim para ele, vamos lá na minha caverna. E Hércules aceitou e foi lá comer com Folos na caverna. Só que os centauros eram seres extremamente irritados, brabos, então assim, eles eram bem complicados. Então Folos foi para a caverna esperando não encontrar os irmãos dele lá. Chegando lá, ele preparou o alimento, estava só eles, então ele preparou o alimento, arrumou tudo, serviu Hércules. E Hércules começou a comer e estava muito boa a comida, ele elogiou Folos, agradeceu, mas Folos era famoso por ser hospitaleiro. Só que ele não tinha dado nenhum vinho, e assim, era muito normal, era um costume oferecer vinho para o convidado, para a refeição. Folos tinha um barril de vinho lá, e ele não ofereceu para Hércules. E Hércules ficou meio intrigado com isso. Ele pensou, cara, o cara é famoso por ser hospitaleiro. E não me oferece um vinho, tá estranho. Aí ele resolveu perguntar para Folos, cara, por que você não me ofereceu um vinho? Tipo, na boa, né? Não quer oferecer, tudo bem, mas por quê? E Folos disse para ele, olha, nós centauros temos o melhor vinho, mais fino, mais delicioso vinho que existe. Só que nós não damos para ninguém. Nem os deuses bebem o nosso vinho. Então os caras eram meio chato pra caramba. Como eu falei, os centauros eram, Folos falou pra Hércules assim, olha, mas como é você, eu vou abrir uma exceção. Tomara que os meus irmãos não descubram, senão nós estamos na merda. E foi lá Folos, pegou 2 taças de vinho, entregou uma pra Hércules, ele ficou com uma, e os dois começaram a beber ali junto com a refeição. Só que Hera tava na espreita, e ela viu aquela cena. Para tentar ferrar com Hércules, o que ela fez? Ela pegou, levou com uma leve brisa, ela fez o aroma do vinho e lá onde estavam os irmãos de Folos,
esse é o cheiro do nosso vinho. O outro já falou bem assim, estão roubando o nosso vinho. O outro já pensou assim, cara, ninguém pode beber o nosso vinho. E já os caras se juntou e foi bem brabo pra cima, lá pra caverna. E já começaram a juntar pedra e começaram a arrancar. Os caras eram fortes, ó. Arrancaram a árvore, pegaram os troncos da árvore e foram correndo lá pra caverna. E quando eles chegaram lá perto da caverna, Hércules viu a cena, né? Aquela fileirona assim de centauro, tudo brabo olhando pra ele. E daí ele ficou pensando o que eu faço agora. E assim começou a guerra do vinho. No meio desses caras muito brabos, tinha um centauro que era muito inteligente. O nome dele era Quiron. E ele também tinha um detalhe, ele era imortal. O único centauro que era imortal, não tinha outro. Quiron falou pra eles, cara, não vamos, isso aqui vai dar problema, vamos ter calma, vamos lá conversar, vamos resolver. Mas ninguém deu ouvido pra ele. Só que ele também era amigo de Hércules, esse Quiron. Pois bem, Hércules, vendo aquela situação e vendo os caras... Só que assim, Hércules e os centauros, eles estavam meio longe ainda. Então os centauros começaram a jogar as coisas em Hércules, só que não chegava. Hércules, vendo aquela situação, ele sabia que ele ia levar uma coça se caso os centauros chegassem perto dele. Então ele começou a atirar flecha. Como que não acaba as flechas desse cara, velho? Ele já gastou todas as flechas lá com os pássaros e agora ainda tem flecha pra gastar com os centauros. Hércules começou e flechada e flechada, e cada flecha que ele dava era certeiro, pão, encostava no centauro e morria. E o Folos, vendo aquilo do lado dele, ficou meio intrigado. Ele ficou pensando assim, cara, a flecha só encosta no centauro e ele já morre, como isso? Quando os centauros estavam quase tudo morto, ele foi lá, pegou uma flecha, Hércules não viu, ele pegou uma flecha, lembrando que a flecha ela era embebida no sangue da Hidra, que era extremamente mortal. Então ele pegou aquilo e olhou assim, ficou intrigado e perguntou para Hércules, cara, como que isso aqui só encosta na pessoa e ela morre? E o Hércules, ele olhou assim e ficou assustado, porque ele não queria que Folos morresse. Ele tinha, né, sido hospitaleiro, bonzinho com Hércules. E ele dá um berro assim, fala, não! E o Folos se assusta e joga assim, e a flecha gira, cai e faz uma passada assim, só risca a perna do Folos. E ele cai morto na hora. Hércules, vendo aquilo, ele olha para o outro, que era o Quiron, o amigo dele. E ele vê o Quiron se contorcendo de dor. Lembra que ele era imortal, então ele não morria. Só que o que aconteceu? Quando o Hércules estava atirando as flechas, uma delas atravessou assim e saiu do outro lado e pegou lá na pata do Quiron. E como ele não morria por ser imortal, aquilo abriu uma feridona assim no pé dele e começou a doer muito, muito, muito. E Quiron, ele passou vários e vários dias, até tem uma curiosidade sobre isso, quer ver? Por ele não morrer, então ele começou a ter muita dor e aquela ferida não saía, e Hércules já sabia que ele não tinha jeito mais de curar ele. Então Quiron foi, tentou se tratar e depois de muito tempo sofrendo com aquilo, ele desistiu. Ele simplesmente pediu para Zeus para levar ele, para acabar com a vida dele, porque ele não aguentava mais aquele sofrimento. Então Zeus, muito triste com a situação, fez o que ele queria, né? Porque estava realmente tinha muito sofrimento para Quiron. Ele pegou Quiron e ao invés de deixar o deus, né, da morte levar ele pegou Quiron e levou lá para o céu e fez a constelação de Centauro. É assim que os gregos acreditavam. E aí, depois de toda essa treta, Hércules realmente pensou assim, fala, Euristeu, filho de uma... Olha, o cara, aí ele entendeu realmente um dos porquês de Euristeu ter feito ele fazer esse trabalho. Mas então, terminando isso, ele partiu, foi atrás do javali e encontrou o javali. Quando ele encontrou o javali, começou a correr atrás do javali, correr. E ele pegava e abraçava o javali escapava porque estava liso. E ele ia e o javali se enfiava numas gretas assim que ele não conseguia entrar. E ele percorreu vários e vários dias atrás desse javali, nada de alcançar ele. Até que ele subiu num topo de uma montanha e ele pensou, cara, eu preciso achar um lugar para colocar esse javali que eu prenda ele, que ele não tenha para onde fugir. E assim Hércules avistou umas montanhas onde tinha gelo e neve, e Hércules pensou, eu acho que lá é um bom lugar para encurralar esse bicho. O que Hércules fez então? Quando Hércules avistou de novo o javali, ele quis correr para lá, Hércules pegou uma pedra e tacou lá. Aí o javali voltou para essa direção aqui. E Hércules foi conduzindo dessa forma, jogando pedra no caminho.
conduzindo o javali até lá esse lugar onde tinha muita neve. Quando o javali chegou lá, ele começou a andar mais devagar, porque as perninhas, né, eram muito curtinhas e ele não conseguia andar na neve. Então Hércules fez com que meio que o javali se atolasse na neve. E assim, depois que o javali já não conseguia andar direito, o Hércules foi lá, grudou o bichão, amarrou os pés dele, fez ele virar tipo um sacão de batata e jogou o bicho nas costas. E assim Hércules capturou o javali de Erimanto. Então, depois de toda essa confusão, o Hércules conseguiu capturar, colocou o bicho nas costas, foi andando até Micenas. Chegando lá, ele estava muito puto da vida com o Euristeu. E assim, geralmente quando ele chegava lá, ele falava pros guardas, os guardas avisavam o Euristeu e aquela coisa toda. Ele estava muito bravo, ele chegou andando bravo assim, atravessou, abriu no peito aquelas portas do palácio, chegou em Euristeu, o Euristeu viu ele e deu um berro, mas um berro, ficou louco de medo, pulou num barril lá, se cagando de medo mesmo de Hércules e do javali, porque assim, ó, era mais ou menos assim, ó, o javali era um big de um bichão, e o Hércules também não era qualquer cara, né? Quando o Euristeu viu essa cena, ele ficou muito... O bicho se derreteu de medo. Ele pulou lá num barril. Será que foi assim que o criador do Chaves teve a ideia de se esconder num barril? E o Euristeu pulou num barril e ficou lá escondido. Hércules, como já estava bravo com ele, pegou aquele javali e botou na cara dele. Aí assim, ó, a cara de Euristeu aqui e a cara do javali aqui, assim, ó, babando aquela... caindo na cara de Euristeu. E Euristeu ficou se cagando de medo. Ele passou dias depois trancado num quarto tentando se recuperar do susto. E assim acaba o trabalho de Hércules. Ele foi lá, soltou de novo o javali e ficou esperando o próximo trabalho. O próximo trabalho que também não seria fácil. Então fique atento ao próximo vídeo. Nós vamos ver como que o Hércules foi capturar a corça Serínia, que era um presente para uma deusa. Cara, isso aí foi treta. Isso aí deu problema. Mas no próximo vídeo eu vou explicar. Muito bem, se você gostou desse vídeo, gostou desse trabalho de Hércules, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos fazer aqui. Ainda tem muito pra gente falar sobre a história de Hércules. Nós ainda temos vários trabalhos pela frente, tem depois as aventuras que ele viveu depois que ele terminou os 12 trabalhos. E se você gosta de mitologia grega, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu que também goste de mitologia. E se ele não gosta, compartilha do mesmo jeito, porque vai que ele aprende a gostar agora. Não se esqueça de curtir o nosso canal e deixa um comentário aí do que você achou desse trabalho. Até a próxima!